bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lumine Mentes. Hoje nós vamos estar falando sobre a água. Água, a maneira correta de bebê-la. Veja, a água é fundamental em nossas vidas, né? Mas existe uma sabedoria para a utilização desse bem tão importante nas nossas vidas. Vamos começar, né? A água que sai das torneiras, aquela movimentação que ela faz até chegar ao copo, existe um desarranjo das moléculas. As moléculas se desarranjam. E aí a tendência nossa é botar água no copo e beber logo em seguida. O certo, o ideal, né, é você, depois que a água cai no copo, você dá um tempo para ela se reorganizar em suas moléculas. Não é muito tempo, mas um tempo, algum tempo, alguns segundos. E aí depois você ingere água. Primeira coisa em relação a beber água da forma correta. Por causa dessa questão do movimento da água, né, que faz até chegar no copo, há esse desarranjo. Então você tem que dar um tempo para ela se reorganizar em suas moléculas e aí você ingerir, né? Bom, aí você pode dizer assim, Milton, o que é mais em relação à água? Veja só. Primeiro, saber que a água tem que estar ligada à sua temperatura corporal, à ingestão da água. Veja, nós temos em média 36 graus de temperatura. Eu vou falar sobre 3 situações. Primeiro, se você quer ser uma pessoa iluminada, um mestre do saber, que tem acesso a uma espiritualidade profunda, a um grande conhecimento, você deve consumir essa água, em termos de temperatura, até 4 graus abaixo ou 4 graus acima. Então, a temperatura é 36, 4 graus abaixo até 32 graus. E 4 graus acima até 40 graus. Isso quem quer ser um mestre iluminado, né? Buscando a espiritualidade profunda, o autoconhecimento de forma profunda, os grandes conhecimentos da humanidade, blá blá. Nessa ligação de temperatura, 4 graus abaixo ou 4 graus acima. Eu sei que as pessoas que gostam de sorvete vão querer mandar me prender, mas essa ideia da temperatura da água muito diferente, que você ingere, muito diferente do corpo, cria uma espécie de choque no organismo. A segundo tipo é se você, por exemplo, está em busca, você é um estudante, você está em busca de conhecimento, você não quer ser um mestre iluminado, você não quer ser um Gandhi, não. Você apenas quer adquirir conhecimento, você quer aprender mais. Então, nesse caso, você pode consumir água em relação à sua temperatura de 36 graus até 8 graus abaixo de 36 ou 8 graus acima. Não mais que isso, se o seu objetivo é adquirir conhecimento. Pois bem, a terceira situação é, se você é uma pessoa comum, que não quer nem ser um mestre iluminado, nem também quer adquirir conhecimento, você apenas quer viver sua vida normalmente, como um marido, um pai de família, né? Uma esposa, uma mãe de família, você não está interessado em buscar conhecimento, nem se tornar um mestre iluminado. Você quer agir como uma pessoa comum. Esse é o seu objetivo. Naquele momento da sua vida você quer ser só uma pessoa comum, sem buscar conhecimento, sem querer ser um mestre iluminado, nada disso. Então você pode consumir até 12 graus abaixo de 36 ou 12 graus acima. Fora isso, nenhuma outra maneira para ninguém. Bom, a temperatura da água muito distante da temperatura corporal cria uma perturbação no organismo. Tá aí essas orientações de temperatura, né? Bom, beber água de forma suficiente, né? Porque existe um grande apelo para você consumir água o tempo todo e tal. Veja, a questão da hidratação é fundamental e você tem que beber água realmente de acordo com a necessidade do ser humano. Porém, você não deve beber água demais. Eu não estou dizendo que você tem que beber pouca água. Por favor, não me entenda errado. Você tem que beber água, sim. E de preferência, se você está com sede, beba um pouquinho a mais do que você tomaria para
aquela sede passar naquele momento. Poxa, eu tomo normalmente um copo. Tome um copo e meio. Então, beba água normalmente à vontade, sem problema. Porém, o excesso de água, né, pode provocar no cérebro uma diferenciação nos níveis de sódio. Porque o que acontece? O nível de sódio, com excesso de água, o nível de sódio do cérebro cai. E uma vez que esse equilíbrio do sódio no cérebro, que é muito bem equilibrado, se aquilo, o excesso de água faz aquilo cair, então o organismo vai buscar nivelar isso de novo. E aí, quando você consome, vai ingerindo água, ele fica naquela, principalmente se você ingerir muita quantidade de vezes, ele vai querer, e às vezes pode, na tentativa de equilibrar o sódio, não ficar no equilíbrio ideal que era anterior. Então o que acontece? Isso pode provocar desequilíbrios psicológicos no comportamento humano. Então, às vezes, situações psicológicas que a pessoa tem podem estar ligadas ao excesso de água que a pessoa vai ingerir. E a falta de água também é terrível, porque vai diminuir a oxigenação no cérebro e aí, consequentemente, você pode ter dor de cabeça, enxaquecas e coisas do tipo, né? Cefaleias. Então, nem beber pouco, nem beber demais. Beber o suficiente. Só recapitulando, importante, depois que a água cair no copo, dá 1 ou 2 segundos para esperar o rearranjo das moléculas e ingerir água. Consumir entre 4 e 12 graus abaixo ou acima, não mais nem menos que isso, e não ingerir nem pouca água, nem água demais. Água na quantidade satisfatória para o seu organismo. Tá bom? Essas foram as dicas do consumo de água. Espero que vocês tenham gostado. E a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal se não estão inscritos. E compartilhem esse vídeo nas redes sociais para que a gente possa alcançar mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Muita paz, muito equilíbrio, felicidade e alegria para vocês. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.